de Brasília, ouvi os ecos do Congresso Nacional. Também, será que Brasília agora sob nova direção? Mudança de carta marcada, 6 por meia dúzia. Vamos entender exatamente quem são os novos personagens, um retomando a presidência do Senado Federal, no caso Davi Alcolumbre, senador do Amapá, e também o deputado federal Hugo Mota sendo sucessor de Arthur Lira. Que presidência marcante, para dizer o mínimo, de Arthur Lira. Eles são os favoritos para assumir as presidências na Câmara dos Deputados, do Senado Federal, respectivamente, nas próximas eleições que estão logo aí, acontecerão no dia 1º de fevereiro. Mas será que essa votação, pessoal, vai ser simples, vai ser barbada? Vamos entender com o nosso querido Bruno Pinheiro, entende tudo e mais um pouco, tem aí com precisão um raio-x dos bastidores de Brasília, como poucos, que sabe tudo que está acontecendo por lá e vai nos deixar aqui em cima do lance. Brunão, você me ouve bem? André, ouço sim. Ótimo dia a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Uma satisfação. Essa articulação já vem acontecendo há alguns dias. Na verdade, foi uma eleição antecipada essa articulação. Iniciou lá em 2024 ainda, quando Arthur Lira já sinalizava que iria apoiar o nome de Hugo Mota. E aí, nessa reta final, Hugo Mota veio se articulando, né? Esses jantares continuam acontecendo. Aconteceu em São Paulo esta semana. Ontem aconteceu no Rio de Janeiro, e aí Hugo Mota conseguiu um feito histórico, que foi de colocar o Eduardo Paes e o Cláudio Castro no mesmo jantar, ou seja, opositores, alguns ministros do governo Lula também, nesse jantar. E aí o seguinte, isso tem irritado um pouco alguns nomes da oposição, como o da legenda do Novo, o deputado Van Hatten, que acredita que essa candidatura de Hugo Mota, ela não representa realmente esse anseio da oposição. O deputado, inclusive, que acabou sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal, quando fez um discurso muito duro dentro do plenário da Câmara dos Deputados, ele acredita que Hugo Mota não vai ser o nome que vai conseguir evitar que esses inquéritos aconteçam ou que essa restrição de uma liberdade do parlamentar também aconteça. Então eles insistem que é importante lançar uma nova candidatura. Só que Hugo Mota vem fazendo essas articulações, reunindo nomes do governo e nomes da oposição. Este apoio, aqui André, só para finalizar rapidinho, esse apoio de Hugo Mota por parte do governo envolveu inclusive uma vaga no Tribunal de Contas da União. E aí a indicada seria a deputada Gleice Hoffmann para conseguir essa vaga. Então não existe almoço de graça, ambos os lados negociaram. Do lado do governo, uma indicação, do lado da oposição, essa discussão sobre a anistia do 8 de janeiro. Meus amigos, preciso falar muita coisa, mas aparentemente as eleições para as mesas diretoras e os cargos da presidência das duas casas está barbada, favas contadas. Queria ouvir o PP também. Talvez ali tenha alguma surpresa na disputa pelas presidências de comissões, cargos menores ali nas mesas. PP. Isso eu queria perguntar, né? Pelo seguinte, né? Tudo bem, a gente está vendo o Hugo Mota sendo favorito isolado, né? Nem tem a segunda opção. Mas a eleição da Câmara, presidente da Câmara, é bom lembrar, não é? Que sempre teve surpresa. Severino Cavalcante, Rodrigo Maia não era o favorito e do nada virou e conseguiu ganhar as eleições. Severino Cavalcante. Você vê essa possibilidade ou não? Ele é um nome que vai conseguir chegar, tá claro isso, né? Ele conseguiu articular isso muito bem. Tem uma história que é muito boa de bastidor, que tem um grupo de churrasco aqui na capital, que é o grupo do Arthur Lira. Tem ali Hugo Mota, Elmar Nascimento, alguns nomes que estão no grupo. E aí a informação que eu tive foi o seguinte, lá no início, Arthur Lira era o nome que estava apoiando Elmar Nascimento, né? Elmar estava se colocando como o candidato de Arthur Lira. Só que no final ele foi perdendo essa força. Elmar Nascimento, que então era o churrasqueiro do grupo, de repente começou a ser o nome a receber o apoio de Arthur Lira. E aí o que eu tenho de informação, viu, André Marinho e quem nos acompanha, é que esse grupo já faz alguns dias que não conversa. O grupo diminuiu um pouco o ritmo ali, porque ficou esse climão, né? Precisou ter um conforto com Elmar Nascimento, que ficou um pouco irritado. Ele já chegou a me falar que não foi ele que retirou a candidatura, retiraram essa candidatura. Então, a gente vê que, de fato, estão fechados com o nome de Hugo Mota. E aí Hugo Mota conseguiu viabilizar. É normal que essas outras candidaturas é somente para dizer, e aí fazendo uma jogadinha com o filme, ainda estou aqui, né? Ainda estamos aqui, mas realmente não existe uma chance de ganhar mesmo. Vive um drama na confraria de Rei Arthur Lira. Pelo visto, Elmar Nascimento, o dono da grelha, ficou contrariado. Mas é isso aí, né? Inclusive,
Hugo Mota, pelo visto, aí rumo à presidência da Câmara, né? Ele é do Republicanos da Paraíba. Exatamente. Eu queria pedir exatamente para o Bruno fazer um perfil um pouco mais amplo de quem é Hugo Mota, porque, afinal de contas, nos últimos anos, a presidência da Câmara dos Deputados tem se tornado um dos cargos mais poderosos do Brasil, reunindo uma concentração, inclusive, de destinação de emendas. Então, acho que é muito importante para o nosso público começar a conhecer esse novo personagem, que não era tão conhecido do grande público, né? Quem é Hugo Mota? Como ele, saindo da Paraíba pelo Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio aqui em São Paulo, conseguiu virar o favorito para ser o todo-poderoso da Câmara dos Deputados. Do que se alimenta? Onde vive? Quem é Hugo Mota? Então, rapidamente, o Hugo Mota, ele chega aqui no Congresso juntamente com Arthur Lira, inclusive. Era um rapaz muito novo. Ele era estudante do curso de medicina, então ele acabava se conciliando o curso de medicina com as atividades no Congresso Nacional. Formou em medicina, assim que chegou, assumiu algumas funções que eram relevantes ao lado de Eduardo Cunha, mas ele sempre agiu nos bastidores, inclusive em várias CPIs e no impeachment de Dilma Rousseff também. Hugo Mota era quem conversava, amarrava os votos do impeachment ali, articulou muito bem isso aí. Naquele orçamento de guerra, também para os estados, no enfrentamento à Covid, Hugo Mota quem conseguiu organizar. E o que chama a atenção, ele esteve na articulação do impeachment de Dilma Rousseff, mas no dia da cassação de Eduardo Cunha, ele estava em viagem. Nesse dia, ele não estava lá no Congresso Nacional. Eu conversava com um senador recentemente que me contou uma história o seguinte, que quando ele chegou no Congresso, ele tinha algumas situações de uma ata que precisava rever, tinha um risco de cassação, da perda do mandato, e levaram ele até um escritório que eram de aliados de Eduardo Cunha. Quando ele chegou lá, a pergunta foi o seguinte: qual é o seu plano de futuro na carreira aqui na capital? Onde o senhor está pensando em chegar? Aqui a gente tem esse exemplo. Aí eles tiram esse material e exibem ali Hugo Mota. Hugo Mota, naquela época, há cerca de 8 anos atrás, já era o plano piloto, já era um exemplo de sucesso que esse escritório de consultoria tinha sobre Hugo Mota, que ele iria ter um futuro muito brilhante. E esse era o exemplo que essa consultoria oferecia para os parlamentares. Sim. Que Hugo Mota era um nome que tinha chegado recente, mas que já tinha ocupado espaços relevantes. E agora, novamente, a gente vê então que essa força, e é inclusive isso que assusta alguns nomes do governo, que Hugo Mota é muito ligado às raízes, à essência de Eduardo Cunha. E aí os aliados do governo sabem muito bem como foi ser inimigo de Eduardo Cunha. Mano Ferreira. Ele era da tropa de choque do Eduardo Cunha, inesquecível e turbulenta presidência de Eduardo Cunha, que acabou descambando para o impeachment da Dilma, que arrepia até o pelo da lombar de qualquer petista. Bom, o fato é o seguinte, Bruno Pinheiro, é isso aí, Hugo Mota tem... Só adicionar que ele é um herdeiro do clã que comanda a cidade de Patos. Que é uma das principais cidades da Paraíba, já teve como prefeito seu pai, seu avô, sua avó, enfim, a família domina o avô paterno e o pai foram prefeitos de Patos. Acho que a avó materna... nunca chegaram aqui, né? Ele é o único que conseguiu chegar aqui. Resumo, já está no DNA, é safo, é jogador, é enxadrista político, isso não dá para subestimar. Mas antes da gente concluir aqui, Bruno Pinheiro, só quero a tua opinião aqui, porque um dos grandes avalistas da candidatura de Davi Alcolumbre à presidência do Senado foi ninguém mais, ninguém menos que eu, porra. Jair Bolsonaro aí. E está possesso contra a investida de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro a ir para o espaço, o quinto latino-americano a ir para o espaço. Pelo visto, a sua candidatura também vai acabar indo para o espaço. E, no que depender de Bolsonaro, então vai até mais rápido num foguete do Elon Musk aí, ó. Procede a informação? O que eu ouvi é que ele foi à Lua e não voltou, viu, André? Isso eu ouvi do núcleo duro ali dos aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que estão revoltados porque é o seguinte: existe este acordo para apoiar Alcolumbre e ficar com a vice-presidência do Senado um ex-líder do governo, que é o senador Eduardo Gomes, muito articulado com o Centrão, inclusive foi o nome que esteve nessa discussão sobre as redes sociais. E aí, Eduardo Gomes, ele está nessa composição para ser o vice-presidente. O que anima o ex-presidente é o seguinte: não esperar 2027 para escolher um presidente
raiz de dentro do bolsonarismo. A vice-presidência já estaria ótima. No qual ponto de vista? Numa ausência de Alcolumbre, o vice-presidente ele consegue emplacar os assuntos que são de interesse da oposição. Então, quando eles assistem que o astronauta insiste numa candidatura, existe também uma cobrança do outro lado. Ó, se você não convencer lá que o seu amigo, o astronauta, retire, isso vai afetar o nosso resultado, os nossos votos. Então existe uma cobrança, uma tentativa de convencimento para o astronauta recuar nesse momento, em um outro momento ele lançar uma candidatura, mas que neste momento é importante uma composição com o Alcolumbre, até mesmo por conta das comissões no Senado Federal, para conseguir convocar os ministros do governo, levar numa comissão. Isso seria muito importante. Além de tudo, a anistia, que também foi negociada lá na Câmara, também ser negociada no Senado. E aí, numa ausência, eventualmente, em alguma reunião, em alguma sessão, na ausência de Alcolumbre, o vice-presidente Eduardo Gomes seria o nome de confiança do bolsonarismo para emplacar os assuntos que são de interesse do núcleo duro. Esse é o nosso Bruno Pino. Obrigado demais pela presença aqui, irmão. Ele que tem um raio-x preciso aí da capital federal, sempre ouvindo os sussurros do Congresso Nacional. É com ele mesmo. Obrigadão, Bruno. Tamo junto. Meus amigos. Olha só.